Boa tarde, daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, e hoje quero trazer aqui um tema muito bonito que, dando luz a este tema, nos vai ajudar, sobretudo as pessoas que estão a seguir este conjunto de vídeos, vai nos ajudar a aprofundar um pouco sobre certas situações que acontecem na nossa vida, certos padrões e repetições, e para este ponto eu quero aqui trazer um tema que já está estudado já há alguns anos, que foi desenvolvido cada vez mais, ainda está a ser desenvolvido, e que eu pessoalmente uso imenso este conhecimento na minha prática psicoterapêutica e também em termos pessoais tem-me sido de bastante utilidade. É por isso que eu me sinto impelido em partilhar esta informação para ajudar o maior número de pessoas e também a libertar certos padrões repetitivos que muita gente tem relativamente aos relacionamentos, relativamente a doenças e a outras situações por vezes indesejáveis que podem acontecer na nossa vida e que estão fora do nosso controle. Ou seja, esta informação vai-nos ajudar a libertar um pouco mais a nossa capacidade de sermos nós próprios e de estarmos cada vez mais presentes nesta vida, e isto acho que é o objetivo central de qualquer tipo de trabalho de desenvolvimento interior ou de psicoterapia somática. E para isso eu preciso introduzir aqui a noção de inconsciente familiar. Inconsciente familiar é um tema que já está a ser estudado durante muitos anos por parte de vários psicólogos, psicanalistas, de muitas áreas sociológicas e psicológicas, e agora também está-se também a emaranhar um pouco também com a terapia sistémica. Basicamente o inconsciente familiar funciona como uma espécie de uma mente de rebanho, de uma mente de colmeia que nós temos ligados à nossa família. Isto é, o inconsciente familiar explica que a soma é maior do que as suas partes. Ou seja, todos nós fazemos parte de um sistema e que a nossa individualidade está influenciada por esse sistema. Isto é, o sistema é sempre superior a nós. Independentemente do lugar onde nós nascemos, da família que nós nascemos, o inconsciente familiar é uma espécie de uma cloud, wireless, que vai estar sempre a controlar e a interagir e a passar a informação com o nosso inconsciente e a influenciar de uma forma muito sutil as nossas próprias escolhas, aquelas escolhas que nós fazemos que são muito responsáveis pela nossa felicidade e pelo nosso bem-estar. E neste sentido, nós percebemos e descobrimos, não é? Não só na prática clínica, mas também na parte teórica, que há certos elementos na nossa família no qual nós temos um vínculo emocional inconsciente maior, mais acentuado. E estas pessoas na qual nós temos na nossa família, que nós temos uma ligação e um vínculo mais intenso, são chamados os nossos duplos, que é a linguagem que foi atribuída ou que foi usada através da psicogenealogia. E sobretudo desde 1970 para diante, para cá, até cá, tem-se estudado muito este fenómeno de duplos e agora é muito usado na psicogenealogia. E porquê é que isto é importante? Porque os nossos duplos são vínculos que nós temos emocionalmente, inconscientemente mais fortes. Isto é, quando estamos numa família, há pessoas na qual nós estamos mais ligados, quer seja para o bem, quer seja para o mal, não é? Quer seja com pessoas que nós não gostamos, quer seja com pessoas que nós excluímos ou que nós não temos aparentemente nenhuma ligação, quer seja com aquelas pessoas que nós temos uma ligação muito intensa, aquelas pessoas que realmente amamos mais ou temos mais vínculo na família. E quando nós estamos ligados de uma forma mais negativa ou positiva com alguém da nossa família, nós chamamos isso como sendo de duplos. E isto é muito importante. Porquê? Porque caso nós não estejamos emocionalmente resolvidos em relação aos nossos duplos, esses duplos vão nos aparecer no nosso futuro sob a forma de outras pessoas. Isto é, vai haver um deslocamento dessa energia emocional para outra pessoa. Vou dar aqui um exemplo. Muita gente que sabe, não é? Que sobretudo nos relacionamentos, há muita gente que escolhe os seus parceiros porque têm uns traços parecidos com os seus pais, ou com os seus avós, ou com as pessoas no qual eles tiveram mais vínculo no passado.
em que muita gente diz, olha, tu fazes lembrar a minha mãe, tu fazes lembrar o meu pai, tu fazes lembrar o meu avô, e isso explica realmente que, por vezes, quando nós fazemos escolhas de certos parceiros, que normalmente é uma escolha inconsciente, porque ninguém escolhe apaixonar-se, a paixão acontece, e quando nós criamos esse vínculo emocional com alguém, muitas das vezes essa pessoa está a trazer uma história do nosso passado com um dos nossos duplos da família. Por exemplo, e isso conseguimos ver bastantes vezes até na prática, e certamente na vossa vida vocês encontram, não só na vossa vida pessoal, mas também na vida das pessoas com quem vocês convivem. Existem às vezes muitos exemplos práticos em que há certas pessoas que têm tendência a escolher os nomes dos parceiros iguais aos dos seus pais. Por exemplo, eu estou casado com o João e o meu pai chamava-se João. Ou eu estou casado com a Mafalda e a minha mãe chamava-se Mafalda. E esta coincidência é muito mais comum que as pessoas imaginam. E muita gente pensa, se calhar eu apaixonei-me pelo nome. Não, porque aqui internamente existe aqui uma dinâmica chamada dinâmica dos duplos familiares, que fazem com que nós repetimos as nossas pessoas para manter essas pessoas na nossa vida. Então aqui já está aqui a peça da resistência aqui deste tema, que é muito interessante. Porquê? Porque a forma como nós temos emocionalmente resolvidos com os nossos duplos, que é sempre inconsciente e é sempre feita a nossa criança interior, é a forma como nós depois vamos espelhar isso nas relações. Por exemplo, se no passado o meu parceiro me faz trazer a ligação com o meu pai, e se caso a minha relação com o meu pai seja uma relação tóxica, abusiva ou ausente, muito possivelmente esse padrão vai-se repetir, vai-se replicar com o parceiro atual. E pode acontecer de várias formas. Pode acontecer por lealdade, por exemplo, se eu tiver um pai autoritário, vou encontrar um marido autoritário também, ou se eu tiver um pai ausente, há uma tendência a encontrar um pai ausente também. Isto é chamada lealdade ao duplo. Ou pode ser por oposição. Por exemplo, se eu tive na minha vida um pai muito autoritário e severo, eu, por oposição, vou procurar homens, ou vou estar com um homem que é um homem mais dócil, mais submisso, menos intenso, para não estar a repetir novamente a mesma dor de um pai autoritário. Isto é, os duplos viajam na nossa vida de uma forma inconsciente, e caso nós não tenhamos esta percepção e esta necessidade de percepção, nós vamos estar a repetir padrões do passado e podíamos simplesmente libertar estes padrões do presente, percebendo quais são os nossos duplos do passado. É por isso que, por vezes, quando estou a fazer psicoterapia somática, há uma das condições que eu peço várias vezes, que é trazer a árvore genealógica com datas de nascimento, datas de falecimento, bem com os nomes. Porquê? Porque agora com a psicogenealogia já é possível detectar de uma forma precisa quem são esses duplos através de referências numéricas, ou seja, através das datas. E isto é incrível, porque isto foi descoberto em 2001 pelo Dr. Salomão Celan, que ele descobriu a chamada síndrome de Asciente, em que descobriu que há certas pessoas que desenvolvem depressões de uma forma inexplicável, porque trazem um duplo da sua árvore genealógica, inclusive de pessoas que faleceram antes da sua data de concepção, antes do seu nascimento. Imaginamos, se há um senhor que tem uma depressão severa, em que tem pensamentos bastante negativos e relacionados com o suicídio e com a morte, essa pessoa pode ter um duplo 3 gerações atrás, como por exemplo um avô, um tio-avô, ou um bisavô, ou alguém que foi muito importante na família e que cometeu suicídio. E embora não exista uma coincidência temporal, para o inconsciente, essa ligação está feita. Isto é, de uma forma geral, o inconsciente coletivo escolheu aquela pessoa para ser leal a essa história do passado. E para este homem se libertar destas tendências, por exemplo, suicidas, o melhor ou uma das melhores soluções que ele pode conseguir para começar a libertar esta energia da morte é fazer um chamado luto do duplo. Isto é, fazer o luto de trauma do suicídio, fazer o luto do trauma da morte. Porque enquanto isso não acontecer, o duplo vai funcionar como uma espécie de um encosto, como se fala às vezes um pouco na gíria, não é? Em que essa memória transgeracional vai estar presente no inconsciente da pessoa, e enquanto não existir essa consciência de libertar esta memória, há uma tendência de repetir.
Pode acontecer de outra forma. Acontece, por exemplo, em consultas, jovens mulheres que querem engravidar e que apresentam um bloqueio à sua fertilidade. Experimentam vários métodos, fertilização, etc., fazem um investimento muito grande, até que se descobre que esta senhora, esta menina, é dupla de uma bisavó que faleceu durante o parto do seu último filho. Isto é, quando essa bisavó está a dar o parto, ela morre com a criança que estava a nascer. E isto é um trauma familiar muito grande. Isto muda toda a dinâmica da família. E por alguma razão, por vezes pode ser mais do condescendente, essa bisneta é dupla dessa avó. Essa, por exemplo, sendo essa jovem senhora chamada Margarida e a bisavó chamada Margarida. Ou, por exemplo, a data de nascimento da Margarida jovem mulher coincide com a data de nascimento dessa outra avó, ou pode coincidir com a data de falecimento. Isto é, nós podemos encontrar dados que nos ajudam a fazer o nexo causal, que é para termos mesmo na folha e ver realmente que existia uma ligação muito bonita relativamente a isso. E claro, aqui está uma mensagem no inconsciente biológico, porque para esta jovem mulher que quer engravidar, ser mãe é sinónimo de morte. Então, como o inconsciente tem este programa aqui escondido, não é? E que não deixa avançar neste objetivo que tem com o seu marido, é lógico que a solução biológica é bloquear a fertilidade. Porque existe aqui uma mensagem de morte, existe aqui uma mensagem de dor, existe uma mensagem de trauma. E por vezes só o fato de existir esta toma de consciência ajuda. Por outras, é necessário fazer um aprofundamento sistémico ou fazer uma espécie de um trabalho de imaginação ativa com essa pessoa. É como se nós pudéssemos ressuscitar essa pessoa dos mortos, conectar com ela, perceber do que é que nós sentimos quando pensamos nessa pessoa, ir à nossa inteligência somática e ter espaço para libertar esse trauma transgeracional, para libertar esta lealdade a esta bisavó. E este aqui é só um exemplo, um pequeno exemplo de vários casos que eu podia estar aqui em vários vídeos a explicar realmente esta ciência dos duplos, que é uma ciência muito bonita que nos ajuda a prevenir certos problemas. Eu pessoalmente, na minha vida pessoal, eu já consigo, de certa forma, libertar muitas quesílias que estava a sentir com certas pessoas, simplesmente compreendendo que esta pessoa estava a representar alguém do meu passado, ou o meu pai, ou a minha mãe, uma avó, um bisavô, etc. É por isso que quando nós temos uma dificuldade no presente com alguém, ou temos uma relação tóxica, ou temos um amor obsessivo, ou quando temos uma repetição de uma doença, é necessário nós abrirmos a nossa árvore genealógica e perceber de onde é que vem esse padrão para fazer a terapia de vida. E isso vai-nos libertar muita carga de dor do nosso inconsciente que nos vai permitir estar mais na posse de nós próprios. Porque se nós temos essas vozes ou esses fantasmas no nosso inconsciente e nós não conseguimos libertá-los do passado, é óbvio que é necessário repetir várias vezes os mesmos dramas para tomar consciência dessa falta que existe no passado. É por isso que esta ciência da psicogenealogia é uma ciência de certa forma revolucionária o nosso bem-estar, porque nos vai também orientar também para a noção de honra e respeito familiar. Porque é uma forma também de nós reconectarmos também com as nossas origens, estar em paz com o nosso passado, estar em paz com os nossos antepassados, tal como acontecia anteriormente na era pré-industrializada. Porque lentamente, com a afirmação deste individualismo na nossa sociedade, com esta quebra destes laços familiares, esta nova visão da psicoterapia vai nos ajudar a resgatar esta honra, este valor que nós temos com a nossa ancestralidade. Ou seja, quanto mais nós curamos os nossos vínculos com os nossos familiares no passado, mais a nossa saúde, mais o nosso bem-estar e mais a nossa vida se vai abrir perante o mundo e perante as relações. Espero que este breve vídeo tenha sido útil para esclarecer aqui muita informação. Obrigado por este momento e até já.